Oi, meus amores. Então a gente vai para mais uma reunião com os mentores. Eles vão selecionar um tema. A gente vai falar sobre esse tema e vai ter algum tipo de limpeza energética, algum tipo de ativação, conexão. Normalmente eles usam o tarô. Deixa eu ver. Estou pedindo para pegar esse oráculo aqui, que é o Lightworker Oracle, oráculo do Trabalhador da Luz, da Alana Fairchild. Estão dizendo para pegar essa aqui, que tá saindo aqui, tem uma saindo aqui. Aqui, vamos ver qual vai ser o nosso tema de hoje. Talentos divinos. Que essa cartinha, vamos falar sobre talentos divinos. E se você tá acompanhando meus outros vídeos, os mentores têm trazido muito essa questão do nosso próprio talento, da prosperidade, de fazer aquilo que a gente ama. Eles têm batido muito na matéria, porque eles dizem, olha, eles estão falando agora aqui, o Pai José tá dizendo assim, olha, não é porque às vezes parece que no início não tá dando certo que não tá acontecendo. E aí ele diz que às vezes a gente só precisa encontrar a coisa certa. E às vezes a gente pensa que a coisa certa é essa aqui, que a gente acha que é. A gente, isso aqui é a coisa que eu quero fazer, só que não é exatamente aquilo. Então, às vezes a gente pensa, poxa, não tá dando certo, mas talvez seja aquilo, mas de uma outra forma, de uma coisa diferente. Então, eles estão mostrando o que é isso. Então, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa aqui e a gente pensa que tem que ser feita daquela forma, ou tem que ser daquele jeito, ou aquela coisa. E às vezes só precisa de uns pequenos ajustes. Um, eu tava. O Pai José tá falando pra eu falar isso aqui do microfone. Vocês estão vendo que o meu microfone tá caído, né? Ele não é assim. Eu tirei o parafusinho que tem aqui do lado para ver se eu conseguia engatar num outro tripé que eu tenho para botar o microfone aqui assim para ele ficar melhor, né? Só que aí eu tirei o parafuso, que não é bem um parafuso, é um negócio assim, tipo, sei lá, de encaixe. Aí eu tirei. E daí eu vi que não dava naquele que não é o mesmo encaixe. E aí eu tentei colocar de volta e não entrou o parafuso. Não entrou, ele entra, mas ele não entra como deveria ser. Daí ele tá assim, ó. Tá vendo? Ele deveria ficar firme, porque eu poderia ajustar o parafuso e deixar ele mais assim ou assim. Não dá, o parafuso tá só na. Não tá. Não sei no que aconteceu, o parafuso, que o negocinho de encaixe não tá funcionando. Então, às vezes, a gente tá tentando encaixar uma pecinha, ele tá mostrando assim: a pecinha tá certa, o microfone tá certo, porque tava funcionando antes, né? Então tá certo. O que tá acontecendo é que a gente não tá sabendo exatamente como encaixar as coisas. Assim como alguma coisa tá fazendo que eu não tô conseguindo encaixar direito como deveria ser, sabe? Então é isso que ele tá falando. Às vezes a gente só precisa saber encaixar direitinho a peça. Então, deixa as coisas acontecerem. Eles dizem, sabe? Deixa as coisas acontecerem. Continua fazendo aquilo que você acredita. Eles estão falando aqui de uma mudança no terceiro olho. Tem alguma coisa acontecendo nessa região do terceiro olho. Esse chakra aqui, na verdade, né? Que é o chakra frontal. Fecha os olhos agora. Mantém seus olhos fechados. Presta atenção no centro da sua testa, entre as sobrancelhas, essa região. Porque tem muita coisa acontecendo. E muitas dessas coisas estão transformando você, eles dizem. E essa transformação é necessária para os próximos passos, porque você precisa enxergar o mundo de outras formas. Se você continuar enxergando o mundo da mesma forma que você enxerga agora, o parafusinho ali não vai encaixar direito. Ele não vai conseguir. Então tem que perceber o mundo de outra forma para que você consiga encaixar aquilo que você precisa, para que dê certo. Então, continua fazendo aquela coisa, continua usando o microfone, mesmo que ele esteja um pouquinho tortinho, porque daqui a pouco você descobre um jeito de encaixar aquele parafuso. E assim é
na nossa caminhada, para quem está buscando viver não só a sua missão de vida, o seu trabalho, sabe? Mas essa questão muito de perceber o mundo de outra forma. Então, deixa acontecer como se eles estivessem tirando alguma coisa ali do seu chakra frontal, alguma coisa que faz com que você veja o mundo como se fosse uma lente, eles dizem. Sabe quando você usa óculos escuro? E aí parece que tá tudo escuro, mas na verdade é só o óculos, é só a lente que você tá usando. Que você tá saindo de dia, tem sol, você põe o óculos escuro, mas na verdade não tá escuro, é só a lente que você usa. Então é isso. Aqui no seu dia a dia, eles estão fazendo isso de mudar essa sua percepção das coisas. É como se você estivesse sendo mudado todo, reconfigurado, sabe? Por dentro, como, sabe? Imagina que você tem um computador. É um computador antigo que funcionava muito bem antes, só que agora você instalou, sei lá, um software novo, tipo, você tinha o Windows, sei lá, o Windows 7, o Windows XP, que é um Windows bem antigo, e aí você usava o seu computador com aquele Windows. Só que agora, com a nova atualização do Windows, digamos assim, sei lá, o Windows 11, 12, não sei qual que tá, você vai precisar de um computador melhor. Porque se você instalar esse novo software no mesmo computador, o que vai acontecer? Você não vai conseguir usar, porque vai travar tudo, vai dar problema e não vai dar certo, sabe? Vai começar a vai esquentar demais a máquina, sabe? A CPU. E o que é para fazer? Você não precisa comprar um computador novo, o que você precisa é trocar algumas configurações lá dentro, trocar, sei lá, alguma, sabe, tipo a placa-mãe, ou às vezes nem precisa trocar essa parte, ou vai trocar só o HD, entende? Vai trocar alguns fios, a fiação tá antiga, entende? Alguma coisinha lá você vai mexer, não precisa trocar tudo. E aí vai começar, depois que trocar isso, começa a funcionar, mas quando estiver trocando, vai ser um pouquinho desagradável, vai ser um pouquinho chato, porque você está passando por um processo de reconfiguração interna, onde você está sendo reconfigurado, os seus chakras estão sendo, não digo trocados, mas é como se fosse isso trocado, sabe? Por um chakra melhor, digamos assim, tipo isso, sabe? Onde seus chakras eles vão ter uma potência maior, eles vão captar com mais coisas, sabe? Distribuir mais informação, então eles vão ser mais potentes e essa troca ela não pode ser feita do dia para noite, porque a gente não ia dar conta de uma transformação instantânea. A gente não ia o nosso cérebro físico ele ia dar um tilt, porque ele não ia conseguir entender o que está acontecendo. Então tem que ser feito devagar, aos pouquinhos, até para o nosso próprio sistema nervoso conseguir se adaptar às coisas. Então eles estão mexendo nessa parte nossa para que a gente consiga se adaptar às novas energias, tá? Então isso faz com que a gente mude. Então é possível que tenha alguma névoa mental constante que você não está conseguindo fazer passar e que tem muita coisa acontecendo nessa região, principalmente chakra frontal, que vai mudar a sua percepção das coisas, sabe? A forma como o seu cérebro percebe a realidade. Tá? Respira fundo. Então eles estão mostrando que a gente está passando por essa transformação, então talvez você sinta essa névoa mental, alguma pressão aqui nesse chakra, parece que tudo afeta os olhos, sabe, as cores, talvez você feche os olhos, em vez de ver preto como você via antes, você começa a ver como se estivesse meio vermelho, assim, sabe, não sei se aconteceu isso com você, de você fechar os olhos e antes você via tudo escuro. E agora, quando às vezes fecha os olhos, parece que é meio vermelho, assim, sabe? Ou a sua percepção isso muda, reconfigura todo o seu sistema nervoso, que ele vai perceber a informação, que vai interpretar essa informação. Então, muita coisa está acontecendo. E aí é pra gente ter um pouquinho de paciência, porque enquanto é que, tipo assim, você não consegue ainda usar o Windows 12, não sei qual que tá, mas vamos dizer que é esse. O Windows 12 você não consegue usar ainda esse, porque você tá trocando a fiação lá, as coisas de dentro do seu computador, tá? Então, nesse período, você não vai conseguir usar mais aquele. Você vai usar o antigo, mas de um jeito meio coisado, porque tá tudo
sendo trocado. Então é isso. Então você não vai conseguir fazer exatamente o que você quer, do jeito que você quer, porque tem algumas coisas sendo trocadas dentro de vocês, digamos assim, que a gente vai sendo reconfigurado energeticamente, porque os nossos chakras, eles são como motorzinhos que fazem com que a gente perceba a realidade, que captam energia, que faz o nosso corpo funcionar. Então, tudo isso, as nossas células, elas vão sendo trabalhadas, tipo, trocadas, sabe? De uma forma que a gente vai ter uma vibração diferente, uma frequência diferente, uma percepção da realidade diferente, tá? Então é isso que eles estão trazendo. E trazendo de novo, eu tô sentindo agora uma coisa que vem aqui da região da barriga, né, dos intestinos, até essa região do chakra laríngeo, e aqui tem muito a ver com a expressão, sabe? E muita coisa aqui dessa região da barriga e do intestino tem a ver com o segundo chakra também, né? E esse chakra aqui é o chakra também da criatividade, sabe? Porque o segundo chakra que fica abaixo do umbigo, então é toda uma energia que ela vai sendo trabalhada e expulsada para fora, e muitas vezes ela passa por aqui, porque vai passando por todos os outros chakras, eles são complementares, né? Mas alguns chakras vão sendo trabalhados e aí vai expulsando essa energia até que você comece a falar o que você quer falar, que você comece a fazer o que você tinha medo de fazer, você tinha medo de, sei lá, falar com alguém, você tinha medo, digamos que você. Vou dar um exemplo, pode ser qualquer coisa, tá? Vou dar esse exemplo. Digamos que você quer postar vídeo na internet, você quer muito fazer algo que você realmente quer fazer, só que você tá com vergonha, com medo do que os outros vão falar, com medo de você receber hate, esse tipo de coisa, sabe? E aí você acaba não fazendo. Então, chega uma hora que começa a vir toda essa energia que não tá sendo usada, ela às vezes muita, vem pra cá e expulsa aquilo que você quer fazer. Então, quando você fez, você falou, ou surge uma oportunidade para você gravar um vídeo, nesse exemplo, ou fazer aquilo que você tanto quer, ou você tá tão cansado, que a vida tá tão ruim que você não aguenta mais, e quando você fez uma coisa maluca, sabe, que você não imaginava que você fosse fazer. Então, essas coisas, elas estão acontecendo, e eu tô sentindo, assim, como se fosse uma mudança de realidade, sabe, como se a gente estivesse vivendo num mundo. Não é que o mundo mudou, sabe? É que a gente, como se a gente tivesse uma. É um desafio explicar isso, sabe? Porque é mais uma sensação. É como se essas pessoas, né, que estão passando por esse processo de reestruturação. Como é que eu falei? Não falei reestruturação. Que estão passando por esse processo de modificação. O que que acontece? É como se elas tivessem sido colocadas num corpo novo, entende? Tipo isso, não é isso, tá? Não tô dizendo que a gente tem um corpo novo, mas é como se a gente tivesse um corpo antigo, onde a gente tinha uma percepção antiga das coisas, e de repente a gente foi tirado daquele corpo, entre aspas, e aí a nossa consciência veio para um corpo novo e a gente consegue perceber melhor a realidade. É tipo isso, tá? Não estamos trocando de corpo nem nada, mas é só para você entender que parece que a realidade está mudando. E aí a gente tem essa percepção de que as coisas estão diferentes, só que isso pode confundir algumas pessoas, né, de elas acharem que tá ruim, porque parece ruim, mas é que quando a gente faz essa mudança, a gente não entende, porque a gente, pô, o que tá acontecendo? Eu tava vivendo assim, de repente, não sei, parece que tá confuso, e parece confuso, só que na verdade é só uma reestruturação. Tá só acontecendo algo novo, e é pra gente ter um pouquinho de paciência, né? Se você sentiu o chamado para ver esse vídeo, é porque isso está acontecendo com você, tá? Ou vai acontecer, e aí você já vai se entender o que está acontecendo, mas principalmente para as pessoas que estão passando por isso agora, tá? Então, eles querem fazer alguma. Eu espero não ter ficado muito escuro, que eu não liguei a luz de cima, só botei essa luzinha aqui. Acho que eu vou ligar outra luz ali, porque senão, se ficar muito escuro, depois é ruim na hora de editar. Tem que fazer um monte de coisa. Peraí. Bela luz aqui. Eu acho que deve ter melhorado, não sei. Vamos ver. Eu não gosto de acender essa luz aqui, que ela fica muito clara e daí fica uma coisa estranha aqui.
Aqui no Rio Grande do Sul não para de chover, gente, né? Me dá alergia essa umidade, tá meses chovendo. Chove, para um pouquinho, dá uma agonia. Daí me dá alergia a rinite alérgica. Eu fico tossindo. Tá, eles querem fazer uma limpeza. Estão pedindo pra você fechar os seus olhos. Respirar fundo. E apenas se entregar. Eles estão mostrando uma horda de anjos, né? Vários anjos se aproximando. Os anjos, eles têm uma potência muito forte, né? Eles têm uma eletricidade mesmo, eles são muito de eletricidade mesmo, sabe? Não é simbólica, eles têm muita energia elétrica, sabe? E eles fazem essa reconfiguração muito rápido e muito forte também, tá? Então, se você tem bastante sensibilidade energética, mediúnica, pode ser que você sinta alguma coisa que eles vão fazer essa limpeza em você. Eu vejo assim anjos assim, tipo, com asas muito grandes, sabe, voando. Apenas receba. Ficar em silêncio um pouquinho. Eu vejo uma águia enorme. E a águia simboliza a visão, né? Visão de longe. Enxergar muito bem, de longe, de cima. Ver o que tá acontecendo. Vai ser bem mexido ali no seu chakra frontal, na região do terceiro olho. Você pode sentir ali uns picos de energia, tremorzinho, né? Uma vibração, formigamento, pressão. Pode ser que nos próximos dias muitas crenças limitantes comecem a vir para fora, coisas que você nem percebia dentro de você, elas comecem a vir para fora. E aí observa essas crenças, reconhece elas para buscar modificar. Talvez uma dor de cabeça também pode aparecer nos próximos dias, depois passa. Eu vi a imagem da águia botando um ovo e esse ovo, daí os mentores disseram, é um ovo para você cuidar, né? Então esse ovo ele vai simbolizar essa nova vida, como se fosse um bichinho ali, uma nova águia nascendo, uma nova percepção, né? E esse ovo simboliza essa nova vida que você tá gerando, que você tá cuidando, chocando, né? Que nem os passarinhos, as galinhas fazem, né? Eles ficam em cima do ovo, chocando aquele ovo até que nasça. Então é tipo isso, a gente tá meio que chocando esse ovo, num sentido positivo, né? Cuidando desse ovo até que essa nova vida ela nasça. Então tá quase pronto, eles estão mostrando assim, falta só mais um pouquinho. Pode abrir os olhos. Deixa eu ver se eles têm mais alguma coisa que eles querem trazer. Eles estão dizendo que eles vão fazer uma série de vídeos, assim, né? Trazendo esse tipo de informação, esse tipo de coisa para aconselhar, para ajudar. Então, eles trouxeram nessa reunião de hoje, eles trouxeram mais essa parte. Se você se conectou com isso, você pode olhar os vídeos anteriores, tem vários vídeos onde eles tratam desse tema. São vários vídeos, eu não lembro quando que começou esse tema, assim, acho que faz um mês, 2 meses, talvez, que começou esse tema. E eles vêm quase toda semana falando sobre isso. Tem outros temas no meio também, outros vídeos ali.
mas você pode olhar desde o início da reunião com os mentores, tá lá. Eu sempre coloco a ordem, eu acho que essa aqui é a reunião 8. Acho que esse aqui é a reunião número 8, eu não lembro. Você pode ir olhando, sabe? Menos. Não, tem uns jogos de tarô ali também junto, que acho que tem alguma coisa, eu não lembro. Mas você pode olhar os outros vídeos para você entender o que é isso. Então, eles estão dizendo que a limpeza de hoje e o assunto de hoje era esse. Falar sobre essa reconfiguração, tá? E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com outras pessoas que também possam estar precisando, tá? Desse conteúdo. E semana que vem eu coloco mais um vídeo, mais um tema, mais alguma coisa parecida com isso ou algum outro tema qualquer que os mentores queiram trazer na hora, tá bom? Gratidão e até a próxima.